Anderson Lima, sou jornalista do Campus do Cedro do IFCE e vamos entrevistar o professor Leandro Seixas Rocha, da Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Vamos apresentar brevemente o currículo do professor Leandro antes de começarmos a entrevista. Esta entrevista é em homenagem à programação do Dia do Físico, uma parceria do IFCE com outras instituições. O professor Leandro Rocha concluiu a graduação em Física pela Universidade Federal da Paraíba em 2007, tem mestrado em Física pela Universidade Federal do ABC em 2009 e doutorado em Física de matéria condensada pela Universidade de São Paulo, com período de doutorado sanduíche na Rensselaer Polytechnic Institute em Troy, Nova York, Estados Unidos, em 2014. Foi pesquisador de pós-doutorado na Universidade Nacional de Singapura de 2014 a 2015 e atualmente é professor assistente na Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, atuando na área de pesquisa de simulações computacionais de primeiros princípios de materiais e duas dimensões. Desde já agradecemos a participação do professor Leandro nesta entrevista. Professor Leandro, seja muito bem-vindo. Olá todo mundo, olá Anderson, obrigado por esse convite, por essa participação do Dia do Físico, né? Vamos lembrar, né, a todos nesse dia 19 de maio, né? É um prazer estar aqui participando dessa entrevista com vocês aqui do Instituto Federal do Ceará. Bom, então para iniciarmos aqui nosso bate-papo, então a nossa primeira pergunta aqui para o senhor é em relação à sua trajetória de estudos, desde a graduação até a pós-graduação. Então gostaria que o senhor nos contasse como foi a sua trilha aí de estudos, a sua vida acadêmica de pesquisa. Sim. Então, como o Anderson já adiantou, né, eu fiz a graduação na Universidade Federal da Paraíba, né, eu sou natural de João Pessoa, eu sou paraibano, só que antes a gente coloca no currículo, coloca graduação, mestrado, doutorado, que é o padrão que o pessoal coloca, mas antes eu vou voltar um pouco antes, voltar para o meu ensino médio, porque eu fiz ensino médio no Cefet-PB, que hoje em dia é o IFPB. E é um prazer que agora está falando do pessoal do Instituto Federal também do Ceará, para também falar que também era desses que antigamente eu acho que era Cefet Ceará também, né? Teve essas mudanças aí na época e é interessante falar para os estudantes que eu fui um aluno dos Institutos Federais, né? Na época que não é chamado Instituto Federais, né? Mas e depois logo foi esse um dos motivos também no contato lá no Cefet-PB, né? Que agora é IFPB, que eu tive contato com um pouco, contato com a física, contato melhor com a física, e eu vou dizer que lá eu tive também um certo background, uma certa preparação para o que ia vir na graduação, que eu não cheguei na graduação lá meio que sem saber o que é que ia acontecer. Eu tive um certo contato lá para saber o que é que me esperava, e eu achei que cheguei bem mais preparado na graduação, o que é que eu poderia fazer lá, né? Quais são as disciplinas que eu ia ter se eu fizesse física, quais são as optativas que eu poderia fazer, o que é que eu poderia mudar. Não, eu posso pegar essa disciplina desse semestre, eu peguei disciplina do sétimo semestre e fui fazendo no quinto, eu comecei a montar meu currículo um pouco diferente, que eu já estava conversando com alguns estudantes e eu sabia que tinha certa flexibilidade, e eu fui começar a montar já no primeiro semestre eu já tinha em mente o que é que eu tinha que fazer no curso todo, né? Então, eu cheguei quando eu saí da graduação, saí do ensino médio do Cefet para ir para a graduação na UFPB, no primeiro semestre eu já peguei o fluxograma, eu falei, eu quero fazer isso, já comecei a fazer umas mudanças, e eu vou dizer que assim, eu cumpri quase com o planejado do primeiro semestre, assim, só teve umas coisas outras que eu tive que mudar, por causa de disciplinas que não eram ofertadas, por causa das turmas são pequenas, essas coisas assim, mas eu acabei completando, consegui fazer essas mudanças devido à preparação que eu tive, assim, na verdade, a preparação mais das amizades. Alguns amigos já estavam mais ou menos dizendo como é que seria, e essa dica acabou me ajudando muito, né? Então, foi um beu preparo que eu tive nesse Instituto Federal, e depois que eu cheguei na graduação, quando eu cheguei na graduação, outra coisa que quando eu cheguei na graduação, eu comecei a fazer iniciação científica a partir do segundo ou terceiro semestre, então, e a partir fiz a iniciação científica desse segundo semestre até o fim do curso, então até o oitavo,
Então, teve bastante uma trajetória longa de iniciação científica, né? Que também já está falando, ó, quando entrar, assim que você puder fazer iniciação científica, faça. Aí uma das dicas que eu dou para quem está vendo, se vocês estão querendo ter contato com pesquisa, veja quem são os pesquisadores da área e faça iniciação científica. Isso é uma coisa bastante interessante, que muita gente não sabe nem que isso existe. Muita gente não sabe até o que é isso, né? Não sabe que você pode ter bolsa e pode ganhar por isso também. Mesmo que seja um valor baixo, mas ainda assim você tem essa opção, né? Eu acho que é uma dica uma das primeiras dicas para quem está começando, geralmente, faça uma iniciação científica voluntária, se não tiver bolsa disponível. Se tiver bolsa disponível, tente ver quais são as bolsas, né? Essas são as coisas que uma das dicas que a gente procura dar para quem está começando também, né? Isso foi também quando eu fiz essa graduação e fiz essa iniciação científica, que na época eu estava fazendo iniciação científica na área de física de partículas elementares, teoria de campos, uma área bem mais teórica, uma área bem mais vou dizer assim, que envolve esses fenômenos de altas energias, mecanismo de geração de massa de partículas, bóson de Higgs, física de neutrinos. Então eu estava fazendo, na época eu fiz a graduação, quando eu fazia a graduação, esse era um dos viéses fortes lá da UFPB. Cada universidade, cada graduação tem certos grupos de pesquisas e tem forte em algumas áreas, né? Não vou dizer que cada instituto é forte em várias áreas, mas tem suas peculiaridades, forte em algumas coisas, e uma das áreas que a Universidade Federal da Paraíba era forte era nessa área, e eu acabei, vou aproveitar que está aqui, eu tinha interesse nessa área, pesquisar nisso, e acabei entrei nesse grupo de pesquisa para fazer iniciação científica nisso. Quando chegou o fim da graduação, eu queria sair, apesar de lá ter um grupo forte, e ter uma pós-graduação de mestrado, doutorado forte lá, eu não queria ficar preso numa só instituição, né? Então, eu queria tentar mudar de áreas, conhecer grupos novos, conhecer cidades novas, e eu vim para São Paulo para fazer o mestrado em São Paulo, né? Na verdade, a minha primeira opção seria minha primeira opção era fazer um mestrado no IFT, da Unesp, e eu cheguei a passar no processo seletivo, só que aí depois, na hora de arranjar orientador, os orientadores estavam tudo lotado, tinha muitos alunos no certo grupo de pesquisa, aí eu decidi mudar de universidade para ver com um grupo novo que estava se formando na UFABC. A UFABC foi criada em 2006, eu entrei lá em 2007, eu entrei no segundo ano da universidade, entrei na segunda turma da pós-graduação da UFABC, e foi meio que uma coisa em termos desconhecida. Eu não sabia o que estava sendo formado lá, mas eu achei, deve ser interessante. Eu quero ver um grupo sendo formado também, até para ver como é que eles estão criando tudo, e participar disso para também, eu já tinha interesse na carreira acadêmica, eu sabia que eu ia seguir essa carreira, e mais para frente eu vou querer criar um grupo também, e vou ver como é que eles estão fazendo isso tudo, do zero, né? Vários professores novos sendo contratados, e esses professores novos criando, e eu não vou entrar aqui e ver como é que estão fazendo isso também, para aproveitar, né? E teve certa desvantagem, porque você está entrando num grupo que não tem tradição nenhuma, né? Você não está entrando em uma universidade que não tem nenhuma aprovação da CAPES ainda, porque o curso estava sendo criado, e por não ter aprovação da CAPES, não tinha nem bolsa disponível na época. Então a Universidade Federal do ABC bancava do próprio orçamento as bolsas dos alunos de mestrado e doutorado. Eles bancaram por um ano, até os alunos conseguir bolsa de outra forma. E aí eu entrei, eu tentei, eu fiz um projeto, a gente fez um projeto para ter uma bolsa FAPESP, que é da Fundação Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e foi aprovado. Eu tive a felicidade de ter o segundo projeto aprovado da FAPESP na UFABC. Teve um projeto da área de doutorado em energia e um projeto meu que foi de bolsa de mestrado de física, que na verdade foram os dois projetos aprovados praticamente juntos, né? Então seria praticamente a primeira bolsa do FAPESP da universidade inteira lá da UFABC. Aí, com isso, a gente trocou de bolsa da UFABC, eu estava bancando para a FAPESP, e assim foi trocando
eles foram trocando de outros alunos, né? Eles foram podendo bancar outros alunos. Nessa bolsa, quando eu estava fazendo mestrado na FABC, com essa bolsa FAPESP, a gente tem umas coisas a mais, né? Você tem uma certa verba a mais para poder viajar, pagar passagem, pagar inscrição de evento e poder viajar. Tanto que eu fiz uma viagem para Campos do Jordão, a gente passou uma semana lá, e sendo bancado pela minha própria bolsa, que tem essa verba, né? Podendo apresentar os trabalhos em pôster, ver a apresentação de outras pessoas, que era um evento internacional, evento em inglês, e foi uma experiência muito bacana que eu tive, ainda no mestrado, lá na FABC, né, nesses grupos, nessa área, que ainda estava na área de física de partículas elementares, lá na FABC. Foi um grupo de física de partículas, um grupo formado na área de física de partículas elementares. Só que quando eu estava terminando o mestrado, aí eu vi que já tinha feito 3 anos de iniciação científica na área de física de partículas elementares, já tinha feito mais 2 anos de mestrado, já estavam 5 anos na área, e eu vi que, eu vi que eu poderia fazer um doutorado nisso, mas que o doutorado nisso não sei se eu ia agregar muita coisa, né? Eu vi que talvez seria mais interessante mudar de área de pesquisa, mudar para uma outra área de pesquisa que tenha mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades também de várias universidades, porque essa área de física e partículas elementares é restrita a poucas universidades, não são todas, algumas poucas que tem mais grupos formados nisso e poder contratar, já outras áreas era bem mais abrangente, teria muito mais oportunidades, e também eu acreditaria também muito mais oportunidades também internacionais, né, para fora. Então, por isso que eu optei para mudar para a área de física de matéria condensada, que a gente chama, que é física, que é estudar materiais, né, estudar propriedades eletrônicas, propriedades magnéticas de materiais, e nessa mudança eu acabei entrando num doutorado na USP, né? Eu fiz o processo de seleção da USP, entrei lá na USP e fiz o doutorado com o professor Adalberto Fázio, né, na USP, que é um professor bastante conhecido do Instituto de Física da USP, um professor bastante conhecido na física do Brasil inteiro, que ele já foi presidente da SBF, já foi diretor do Instituto de Física da USP, já foi reitor da UFABC, foi reitor pro tempore da UFABC, na época ele estava sendo, a universidade estava sendo criada, né, criando os seus projetos pedagógicos, e entrar no grupo dele já foi um outro tipo de experiência, porque aí sim foi entrar num grupo que tinha uma universidade tradicional, num grupo bem tradicional e com muitos estudantes. Tinham 2 professores titulares, o professor Adalberto Fázio e o professor Antônio José Roque da Silva, e que eram os professores principais desse grupo, que a gente chamava Grupo Sampa, que é chamado de Grupo Sampa, né? E eles tinham bastantes estudantes, acho que tinham em torno de 15 estudantes nesse grupo de pesquisa, muitos estudantes, a maioria era de mestrado e doutorado, não era de iniciação científica, e aí é uma coisa que a gente vê diferente, que quando eu estava na Universidade Federal da Paraíba, a gente vê que tinha vários grupos de pesquisas, e muitos deles tinham estudantes de mestrado e doutorado, mas também tinha a maior parte de iniciação científica. Já na USP, a gente vê que era diferente, tinha a maior parte da pós-graduação e quase nada de iniciação científica, por causa do fluxo de estudantes era diferente, né? Saía mais das federais e alguns iam para lá. E lá foi uma experiência bem interessante. Eu comecei a trabalhar com materiais. Inicialmente eu cheguei a trabalhar um pouco com grafeno, mas depois eu fui trabalhar mais com outros materiais que estavam desenvolvendo na época, que é chamado de isolantes topológicos. E também comecei a ser um dos primeiros. A gente foi um dos primeiros lá da instituição a trabalhar com esses materiais que é chamado de isolantes topológicos, que tinham sido descobertos recentemente em 2010, assim. O Fázio tinha bastante contato internacional, incluindo com o professor Shenbai Zhang, lá do RPI, que é Rensselaer Polytechnic Institute, em Nova York, e a gente acabou, como estava tendo bastante bolsas na época do Ciências Sem Fronteiras, a gente decidiu vamos passar 6 meses lá na Rensselaer Polytechnic Institute, trabalhando com o Shenbai Zhang, nessa área de materiais de isolantes topológicos, né? Foi entre 2012 e 2013, eu fui para lá fazer pesquisa nessa área, e a gente acabou saindo um trabalho interessante lá desse Ciências Sem Fronteiras, que eu agradeço bastante o Ciências Sem Fronteiras, porque foi, ao contrário que algumas pessoas falam, ao contrário a crítica que vem,
bastante importantes para a minha formação, teve resultados, teve publicação importante, teve uma publicação na Nature Communication, teve um certo impacto, porque gerou notícias sobre essa publicação, isso graças ao Ciências Sem Fronteiras, que conseguiu esse programa que foi na época financiado pelo CNPq, que teve bastante importância na minha carreira acadêmica, né? Não só no doutorado sanduíche, como depois, quando eu terminei o doutorado, eu fui fazer um pós-doutorado em Singapura, na Universidade Nacional de Singapura, e, novamente, nesse caso, eu tive bolsa do CNPq, do Ciências Sem Fronteiras, para poder fazer o pós-doutorado em Singapura, em 2014. Então, foi a segunda vez que eu tive bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Fui para Singapura em 2014, passar um tempo lá, né, fazer esse pós-doutorado lá. Eu posso dizer que foi o período mais produtivo que eu já tive. Realmente era um grupo em Singapura, um grupo fantástico, que eu acho que deve ser exemplo para o mundo todo de como é que faz pesquisa lá. Eu acho que até hoje eu vejo que eu coloco o Singapura em outro patamar. Eu, trabalhei no Brasil, trabalhei nos Estados Unidos, e depois posso dizer que Singapura está até nível acima dos Estados Unidos em várias instituições, porque Singapura realmente é algo fantástico lá, o que eles estão conseguindo fazer na parte de pesquisa, com orçamentos grandiosos para a parte de pesquisa, tanto na área fundamental, para a parte aplicada, e ver como a mentalidade lá é diferente, o investimento lá é muito maior, tem certas cobranças de que quando investe muito eles querem receber bastante, mas eles também têm ver que eles conseguem ter um planejamento muito melhor do que como fazer isso, né? Tanto que hoje em dia você vai ver a Universidade Nacional de Singapura já está começando a estar entre os top 20, top 10 das universidades mundiais, né? Acima de várias universidades tradicionais nos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Então estão bem à frente do que várias universidades desse mundo todo estão fazendo, né? Não só a universidade, a NUS, né, a Universidade Nacional, como a NTU, que é outra universidade de Singapura, que também que é mais voltada para a engenharia, mas também está muito bem cotada no mundo todo, nas várias áreas de engenharia e física, e também está... E por causa disso, na verdade, ele acaba sendo muito concorrida para ter uma vaga lá, né? Antigamente era mais fácil, hoje em dia já é bem mais complicado entrar lá, porque eles subiram tanto patamar que agora está mais difícil. Eu acho que está mais difícil entrar na NUS do que na MIT, né? A gente está vendo que está bem concorrido lá e o padrão de vida lá em Singapura era algo muito alto, que muitas pessoas estavam querendo sair dos Estados Unidos e ir para lá, sair da Europa e ir para lá, porque está realmente muito bom. Só que lá em Singapura, eu estava trabalhando no Graphene Research Center, que é um centro específico de grafeno, que depois mudou de nome para C2DM, que é Center for Advanced 2D Materials, centro avançado para materiais 2D. E esse centro, ele tem uma colaboração no Brasil com o MacGraph no Brasil, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, lá em Singapura mesmo, eu tive o contato com o pessoal da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na criação desse instituto de pesquisa em grafeno, que eles estavam fazendo no Brasil, e eles lá mesmo tinham uma comissão de brasileiros que estava visitando Singapura, eles foram falar sobre essa criação desse centro que estava sendo realizado, que estava sendo feito no Brasil, e eu tive uma entrevista de emprego. Eu estava conversando, que vários brasileiros que foi trabalhar no MacGraph, foi entrevistado no Brasil. Minha primeira entrevista de emprego foi lá em Singapura mesmo, para voltar para o Brasil. E aí eles fizeram a oferta de voltar para o Brasil, né? Eles estavam criando um centro de pesquisa novo no Brasil, o MacGraph, e eles foram pegar em vários lugares do mundo os brasileiros que estavam fazendo pesquisa em grafeno, né, em esse centro de excelência. Então, eu estava lá em Singapura, eles foram lá em Singapura, que era uma colaboração, e entrevistaram e trouxeram para o Brasil de volta, né. E eu voltei em 2016 para trabalhar no MacGraph, né, que é esse centro de pesquisa em grafeno, que foi criado recentemente, foi criado com a ajuda com a grande ajuda da FAPESP, com um projeto chamado Projeto SPEC, né, que teve um orçamento grandioso para isso, um orçamento muito bom para isso, eu acho que em torno de 12 milhões de reais, né, e teve e a Universidade Presbiteriana Mackenzie bancou uma parte de contrapartida de quase 100 milhões de reais
incluindo a construção de um prédio de 7 andares, na verdade com 9 andares, né, porque são 7 andares mais 2 subsolos, mais contratação de vários professores. Inicialmente eram 15 professores que eram trabalhados dedicação para pesquisa na área de grafeno e outros materiais 2D, principalmente para pesquisa básica e para pesquisa aplicada, para poder ter esse viés, para poder ter aplicação industrial em desenvolvimento tecnológico para futuras aplicações, né, nessa área de grafeno, incluindo em 3 áreas, né, que a gente chama, que é a área de fotônica, que era o grupo mais tradicional que tinha lá no Mackenzie, a área de energia, que foi criado junto com o McGrath, a área de energia, né, para que é dispositivos de armazenamento de energia, e a área de materiais compostos, que também é uma área que o pessoal tinha alguns professores lá na área de materiais compostos, mas eles foram depois contratados mais, que é a área que o pessoal achou que tinha bastante, poderia ter bastante colaboração com a indústria brasileira também nessa área, né? Então, eu fui contratado. Em princípio, eu não era nenhuma das áreas, eu era da área de simulação, só que na área de simulação de materiais, né, o que eu faço, eu faço simulação de materiais 2D, em princípio para estar transitando nas três áreas de aplicações, né, na área de fotônica, na área de energia, na área de material composto. Naturalmente, você acaba difícil você trabalhar com essas 3 áreas. Às vezes tem que dar um foco. E no primeiro meu projeto pessoal, eu acabei focando um pouco mais na área de energia, porque eu vi que tinha bastante oportunidade para poder fazer a área de simulação, desenvolvimento de novos materiais 2D com essa área de energia, né? Incluindo a parte de produção de hidrogênio, na área de reação de evolução de hidrogênio, né? E na parte de baterias também, né? Então, eu acho que foi interessante para entrar nessa área de energia, porque tinha apesar de não ter muita parte industrial desenvolvida, a gente não tem muitas fábricas de baterias, fábrica de catalisadores, tem algumas, mas ainda é muito poucas, né, comparado com outras áreas de pesquisa no Brasil, outras áreas industriais no Brasil. Eu acho que é uma área que a gente tem bastante potencial para poder criar tecnologia nessa área. Eu acho que eu não sei se eu vou entrar em outros temas, eu vou falar com o Anderson, que está falando assim, porque eu acho que tem vários temas que ele estava querendo, mas eu acho que eu acabei invadindo a parte da iniciação da graduação, do mestrado, doutorado, com a área de pesquisa. Eu acho que, não sei se eu ia querer falar outras coisas intercalado, mas outras áreas, mas eu acho que pelo menos a parte inicial de como é que eu cheguei nessa parte de pesquisa, né, desde o ensino médio, na verdade, até a graduação, eu acho que acho que era isso que eu estava querendo falar, né? Então, aproveitando todo esse seu relato, né, diante de tantas experiências pelas quais o senhor passou, da sua atividade de trabalho, de pesquisa, que sugestões o senhor poderia passar para os futuros estudantes aí da área de física que desejam ingressar nesta área para fazer a graduação, depois a pós-graduação, diante desse vasto campo, são tantas opções de trabalho, de pesquisa, que dicas o senhor poderia passar para quem está assistindo a entrevista e que está, assim, perdido, não sabe que caminho seguir? Tá. A minha primeira dica seria a primeira, na verdade, a dica número 1, que eu acho que é geral, aprenda a falar inglês. Isso é uma coisa que eu vejo que muita gente que não fala inglês, pelo menos não domina um pouco de leitura de inglês, começa a ter dificuldade. Mas, na verdade, isso não é uma área só para física, isso aí é uma área mais geral. Não precisa ser dominar fluentemente, falando texto fluentemente, mas pelo menos ler inglês, eu acho que é importante. Isso é uma coisa que eu vejo que quem não tem certa dificuldade até em ler, vai ter uma certa dificuldade em fazer vários outros passos. E nisso não é curso de inglês, que pode fazer curso de inglês, mas às vezes é tentativa, né? Vai aprender a ler, aprender de outras formas, tem gente que aprende de um jeito, tem outro jeito, aprende de outro jeito, cada um se vira como é que pode nisso, né? Eu conheço pessoas que aprendem inglês jogando videogame, tem gente que aprende inglês comparando livros em português e inglês, revista em português e inglês, cada um. Tem gente hoje em dia usa aplicativo de celular, tem gente que vai no métodos mais tradicionais, de escola, de inglês. Cada um tem seu
motivo, tem sua forma, mas é uma dica geral. Para a parte de pesquisa, aí sim uma parte de física, veja os programas, o programa de iniciação científica que tem na sua instituição. Geralmente eles têm uns editais que é para fazer bolsas, mas antes mesmo desses editais, procure quais são os professores que fazem, que podem orientar vocês, que é interessante, não apenas para conhecer conhecimentos técnicos de certa, mas conhecer todo o ambiente acadêmico, todos os procedimentos acadêmicos que são feitos, né? Participação de congresso, participação no congresso nacional, apresentação de pôster, essas coisas que você vai fazer quando você está fazendo iniciação científica que é importante. Você vai conhecer outros professores, conhecer outros alunos, e assim vai. Você consegue aprender a criar um relatório, criar como mostrar os trabalhos, como mostrar os resultados, né? Processo de escrita, né? Que geralmente quando a gente está na graduação eu vejo, né? Agora orientando vários estudantes de iniciação científica, eu vejo que na minha época de iniciação científica a minha escrita era muito ruim, foi melhorando bastante lá no mestrado, doutorado, e eu vejo agora estudantes de iniciação científica também escrevendo, mas também não tem muita prática nisso, e também está muito ruim, mas eu vejo, na época eu também era assim, eu vejo que precisa de prática nisso, precisa de um feedback de vai e volta, e depois fica bom. Tanto que eu estava tendo alguns estudantes que estavam trabalhando comigo há algum tempo, e eu vejo que eles já estavam estava escrita muito ruim, e hoje em dia já está começando a escrita já está bem melhor. E um dos meus estudantes de iniciação científica, que lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele fez iniciação científica comigo durante 3 anos. Ele era aluno da engenharia de energia e mecânica, só que apesar de ser de engenharia mecânica, ele fez iniciação científica comigo na área de física, estudou a parte de simulação de materiais, e eu cheguei a ofertar, não, vamos fazer um mestrado lá no Mackenzie, só que aí que tá, ele foi um estudante muito bom, apresentou em vários congressos e várias universidades ofertaram bolsas para ele. O pessoal na USP ofereceu bolsa para ele ia para lá para a USP. Aí o pessoal do Texas, nos Estados Unidos, ofereceu bolsa para ele e ele resolveu ir para os Estados Unidos, para o Texas. E ele teve essa oportunidade de fazer um doutorado direto, né, pular o mestrado e ir direto para o doutorado lá nos Estados Unidos, fazendo a iniciação científica comigo durante esse período, né, foram durante 3 anos que ele fez iniciação científica, né? Então ele teve foi oferecida a oportunidade de fazer iniciação científica, fez muito bem, teve uma publicação boa, apresentou nos congressos, e fez isso muito bem, e acabou tendo essa oportunidade para ir para fora, né? Para ir para o Texas, no caso dele, né? Então, quem está entrando na graduação, a dica que eu faço faça procurar iniciação científica. Para quem está no ensino médio, eu sei que existem, como é que chama? Iniciação científica júnior, mas eu não sei se tem muita bolsas nisso. Geralmente não é muito comum ter isso, né? Mas só para ter o contato com isso, contato com a pesquisa, é interessante, né? Fazer isso, esses contatos com poder ver quais são os problemas, ver como é que o pessoal está trabalhando isso, ver como é que a forma que eles apresentam, né? Quais são os problemas relevantes de hoje em dia, né? Que isso às vezes não tem um contato no ensino médio, você não tem contato com isso. Outra coisa que eu vou falar, que não falei, né, mas é interessante, que o que me levou à pesquisa foi ler artigos de divulgação científica da Scientific American. O que fez... hoje em dia eu não vejo muito mais a divulgação científica da Scientific American, eu vejo de outras áreas. Mas foi aqueles artigos de divulgação científica que, no ensino médio, me levaram a fazer a graduação em física. Eu não tive contato com iniciação científica júnior. Se eu soubesse na época, talvez eu até tentaria ver como é que eu poderia fazer isso. Mas foi lendo aqueles artigos de divulgação científica que eu tentei, eu quero fazer alguma pesquisa nisso. Eu sabia que geralmente o pessoal falava, não, mas no físico no Brasil não vai ter emprego, você não vai ter oportunidade de trabalho. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu sabia que tinha oportunidade sim, porque eu sabia que tinha nas universidades e nos institutos de pesquisas tem contratação, é difícil, mas tem. E mesmo que não tenha no Brasil, mesmo que tenha um período de vacas magras no Brasil, tem fora. E o físico no resto do mundo eu acho que é bastante valorizado. Então, mesmo se você fizer uma boa formação no Brasil, fazer uma boa graduação, mestrado no Brasil, você pode trabalhar fora do Brasil
que são bastante valorizados, os físicos lá. Se tem uma graduação e um mestrado no Brasil, o doutorado, para conseguir esse emprego, por exemplo, em Singapura, eu fui lá como pesquisador de pós-doutorado, mas essa é uma posição que foi colocada no Brasil, né, ele colocava bolsa de pesquisador de pós-doutorado. Em Singapura, eles viam isso como uma vaga de contratado, era como se fosse um pesquisador contratado lá, com vínculo trabalhista, né, assim dizer, porque lá pós-doutorado não é bolsa, pós-doutorado é emprego fixo. Emprego fixo não, emprego temporário, mas como fosse com férias, com registro do trabalho, com carteirinha do trabalho lá. Então, de certa forma, então, posso dizer que a graduação, o mestrado, o doutorado no Brasil conseguiu ter uma vaga de emprego em Singapura. Mesmo que foi pouco tempo, depois eu voltei para o Brasil, mas outros amigos que foram junto para lá ficaram bem mais tempos, e depois e tem outros que estão até hoje em dia lá em Singapura, mas eles conseguem ter essa oportunidade a partir de universidades, né, essas universidades que tiveram, principalmente no Brasil, falando dos contatos brasileiros que estavam dessas universidades brasileiras também, que estavam em Singapura. Então, acho que tentem entrar nessa área, seja pesquisando numa área, por exemplo, não só na área que eu estou falando, a área de simulação de materiais é uma coisa que, por ser a minha área de pesquisa, eu sugiro as pessoas fazerem, eu acho que tem bastante potencial, mas mesmo que não seja nessa área, na área de física ainda existe bastante colaboração, até com químico, com engenheiros, que tem bastante oportunidade. E quando não tem oportunidade de emprego no Brasil, vai ter oportunidade fora. Então, não precisa, isso não é uma preocupação que eu sei que fica difícil, mas às vezes aparecem as oportunidades. Tá? Então, essa a mensagem que eu ia deixar para vocês, né, para procurarem esse tipo de oportunidades. E qualquer coisa, vocês podem também entrar em contato comigo, né? Se vocês procurarem por Leandro Seixas, da Universidade de Mackenzie, vocês vão achar meu contato, né? Mas se vocês procurarem no e-mail, leandro.seixas@mackenzie.br, se quiserem conversar mais comigo sobre isso, também estou aberto também a conversar também sobre isso, também, tá? Então é isso, eu gostaria só de agradecer a quem está vendo, né? Agradecer os professores pela iniciativa nessa jornada de física, né? E deixar aqui o meu agradecimento, né, por essa oportunidade de poder falar sobre isso, tá bom? Obrigado, pessoal. Gostaríamos de agradecer ao professor Leandro Seixas Machado pela participação aqui nessa entrevista, pelas suas explicações, pelas suas dicas. Parabéns aí pelo seu trabalho de docência, pesquisa. Boa sorte aí na sua atividade de ensino, né, e na sua carreira. E até na próxima entrevista. Muito obrigado a todos.